E a besta que tu viste há de subir do abismo. E os habitantes da terra se encherão de pasmo quando virem a besta que era e não é mais. E no entanto é. Meguido, Vale de Jezreel, Israel. 5.000 anos lutei para ser ouvido neste mundo. Mas apenas poucos ouviram. Agora, finalmente todos hão de escutar-me. Cobrirei a terra com a verdade que foi forjada no inferno. O mundo vai esperar pelo som de minha voz para saber se o sol vai nascer ou se os rios vão fluir. Eu estive aqui antes, quando estas paredes eram imponentes. E o solo tornou-se vermelho pelo sangue derramado. As flores que brotaram. Eu não sou um de seus inimigos. Estive aqui quando os egípcios expulsaram os cananeus, 1000 anos antes que o Nazareno viesse para este mundo. Mas nada se compara à batalha que está por vir. E ele os reuniu no lugar que é chamado Armagedon. Aquele que controlar Jerusalém no fim dos tempos vai governar o mundo. Precisamente. O mundo está na TV. E esse é o lugar onde pessoas formarão suas opiniões. Pessoas como eu darão forma a essas opiniões. Eu tenho mais de 100 estações de TV, rádio, revistas, jornais. Se você lê, assiste TV, ouve rádio, você vai ouvir o que eu tenho a dizer. Jovem mestre, nós esperamos por tanto tempo. Abençoe-me, para que possa servi-lo nesta grande hora. Dê-me forças para espalhar sua mensagem por toda a terra. Aquele que vive nas trevas deverá governar o mundo.
Meus parabéns, filho. Obrigado, pai. Sabe, a União Europeia não é o lugar certo para você, Stone. Você não nasceu para ser um burocrata. Eu sei o que estou fazendo, pai. Tenho tudo planejado. Devia voltar para casa comigo e aprender sobre os negócios. Não. Fui criado aqui na Europa. Esse é o meu lar. Além disso, há coisas mais importantes na vida do que dinheiro. Com todo o meu sucesso, falhei em uma coisa. E no que foi? Na sua criação, Stone. Bobagem. Eu gosto muito do que me tornei. Eu necessito de muito conforto, meu pai. Mais do que jamais vai saber. Terei o que é meu por direito. Isso inclui, bem, tudo. Eu já me decidi, Stone. E nada do que disser me fará mudar de ideia. É uma pena. Eu vou precisar de todo o seu império da mídia e de todo o poder que vem com ele. Sim, pretendo mudar a forma de se fazer as coisas neste mundinho sem graça. Eu estou avisando. Se você quiser tentar lutar contra mim em um tribunal... Oh, meu querido pai, sempre louco por uma briga. Acho que sentiria sua falta se me importasse um pouco com você, mas... eu não me importo. Vá para o inferno! Sim. Este é o meu sangue, derramado por meus inimigos. Bebei-o e subjugai-os. Esta é minha carne, desonrada pelo pecado. Comei-a e exultai em meu novo reino. Pobres dos que me opuserem, pois serão ceifados tal como o trigo no inferno. Minha ira há de se espalhar como uma onda negra por sobre a terra sofrida. Pobres dos que se colocarem no caminho de minha justiça. Pobres deles. Como primeiro chanceler da União Mundial. É com você, Chuck. Obrigado, Dana. Durante o reinado de Stone Alexander, ele literalmente mudou a aparência do mundo. Usando sua imensa riqueza, ele acabou com a fome e as secas. Trouxe a paz ao Oriente Médio. Abriu caminho para uma economia mais justa. O Anticristo, o filho de Satã. O primeiro sinal do fim dos tempos. Há milhares de anos, a raça humana aguarda e teme o nascimento do homem do pecado. Há séculos, esta antiga profecia faz com que milhões de pessoas vivam com medo. E continua a fazer o mesmo hoje. Vigiai todo o tempo orando, para que sejais tomados por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O mundo em guerra. O caos reina supremo. O sangue de puros e impuros tinge os rios de vermelho. Os cidadãos da Terra, afastados de tudo que é divino, encaram 1000 anos de trevas e devastação. O fim dos tempos está próximo. O conceito do anti-Messias é 500 anos mais antigo do que o próprio Cristo. Obras judaicas da época se referem ao anti-Messias, muitas vezes retratado como careca, parcialmente surdo e aleijado. O anticristo recebeu muitos nomes ao longo da história. Homem do pecado, filho da perdição, o pequeno chifre e seu apelido mais conhecido, a besta. As descrições mais famosas do anticristo estão no último livro do Novo Testamento, o Apocalipse.
E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Na teologia cristã, a chegada do anticristo é o que dá início aos eventos que levam ao Armagedon. De acordo com a Bíblia, depois que os justos forem arrebatados da terra, um ser maligno, passando-se por salvador do planeta, chegará ao poder. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se a ele poder sobre toda a tribo e língua e nação. Ele vai unir o mundo sob um único governo, uma única língua e uma única religião. E este líder se revelará o Anticristo. Historicamente, o Anticristo foi retratado de muitas formas. Em pinturas medievais, ele é um monstro com chifres ou um demônio. Para outros, ele tem cascos e é deformado. Qualquer que seja a sua aparência, seu propósito é claro. De acordo com teólogos, profetas e historiadores, o ser conhecido como Anticristo um dia se erguerá para destruir a fé da humanidade em Deus e lhe negar a salvação final. Mas se isso for verdade, quando vai acontecer? Alguns dizem que um farmacêutico e vidente do século XVI já forneceu a resposta: Michel de Nostredame. De acordo com estudiosos, Nostradamus viu 3 anticristos em suas famosas quadras. O primeiro homem do pecado previsto, Napoleão Bonaparte. Um imperador nascerá próximo à Itália. Ele custará muito caro ao império. Ele é menos príncipe do que açougueiro. Nostradamus também prevê um segundo anticristo. Ele surgirá na Alemanha, sedento pelo domínio mundial. Bestas ferozes e famintas cruzarão os rios. Grande parte da batalha se dará ao Richter. O maior de todos em uma jaula de ferro será arrastado, quando o filho da Alemanha nada observar. O terceiro anticristo previsto por Nostradamus permanece um mistério e sem identidade. Seu nome, Mabus. Mabus, morto embora, retorna. Homem e animal sofrem terrivelmente. Então, de súbito, sobrevém a vingança. Muito sangue, sede e fome quando o cometa passa. Quem quer que ele seja, muitos acreditam que a tecnologia moderna está abrindo o caminho para o domínio do anticristo. De acordo com o livro do Apocalipse, aqueles que ficarem para trás serão marcados para sobreviver no mundo pós-arrebatamento. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Muitos acham que a marca da besta já existe, e que muitos a estão abraçando de forma irresponsável. Para os fiéis e tementes a Deus, sinais da vinda do anticristo estão em toda parte. Doença, pobreza, guerra, fome. Tudo isso acontece para basicamente consagrar a chegada do tirano. Desde a morte de Cristo, quase 2 milênios atrás, os cristãos aguardam seu retorno. Mas, de acordo com o livro do Apocalipse, antes que o Filho de Deus possa voltar, o filho do demônio deve se erguer. Alguns dizem que ele já está aqui. Mas como o reconheceremos? Os especialistas atuais têm uma visão bem mais moderna sobre como o anticristo se apresentaria. O anticristo teria uma aparência mais elegante e polida, mais humana, diferente do anticristo de 2000 anos atrás. Ao longo da história, não faltam pessoas acusadas de ser o anticristo. É claro que Napoleão e Hitler não eram o anticristo. Pelo menos não o único anticristo. Porque nós ainda estamos aqui. Então, quem pode ser?
Centenas de líderes mundiais do passado e do presente já foram acusados de ser o anticristo. Todos no mundo adotam voluntariamente a marca da besta, implantando um chip de rastreamento por satélite. E aí, você terá um chip. Surge um estado totalitário, 100 vezes pior do que a Rússia comunista. O grande irmão monitora suas palavras e pensamentos. A Terra torna-se uma grande prisão. Imagine um mundo sob um único governo totalitário. Nós já vimos isso. 15 milhões e milhões de pessoas foram executadas. As pessoas não tinham o direito de ir e vir. Tinham que trabalhar onde o Estado mandava e obter tudo o que queriam do Estado. A segunda opção para a chegada do anticristo é ainda pior. Com o arrebatamento dos justos, os pecadores herdam a terra. Nesta visão, quando todos os justos forem levados, as únicas pessoas ainda vivas, ainda conscientes, seriam mais. Tumultos, estupros e assassinatos tornam-se comuns. Sem moralidade, a sociedade desmorona. A humanidade se autoconsome em uma orgia de morte e degradação. É realmente uma visão horrível. Um mundo governado pelo anticristo. O terceiro cenário é o mais sombrio de todos. Depois que o anticristo se revelar, a fachada de paz será abandonada e todos deverão se ajoelhar diante dele ou morrer. De acordo com as escrituras, 2 em cada 3 pessoas sucumbirão ao inferno na terra instalado por ele, e elas serão as de sorte. O anticristo, usando as armas e exército à sua disposição, iniciará um holocausto contra toda a humanidade. Ogivas nucleares cairão dos céus. Armas químicas contaminarão terra, mar e ar. Os sobreviventes serão bombardeados por agentes biológicos criados para infligir uma morte lenta e dolorosa ao que restar da humanidade. O que quer que aconteça sob o domínio do anticristo, o último passo é sempre o mesmo. Depois de 7 anos, Jesus retorna e enfrenta o anticristo. Centenas de milhões morrem. O sangue de bons e maus flui pelo vale de Megido. A boa notícia: Cristo vence. Satã ficará preso no inferno por 1000 anos. A má notícia, pelo menos de acordo com as escrituras, é que a maioria de nós não estará viva para ver. O anticristo, ele é real? Ele está entre nós? Seu plano de morte e destruição já está em andamento? E o que podemos fazer a respeito? O anticristo está aqui, na Terra. Milhões em todo o mundo temem a sua chegada. Outros milhões torcem por ela. De acordo com os fiéis, quando o anticristo chegar, aqueles que orarem receberão a salvação eterna. Por outro lado, se ele for real e você cair em sua conversa, terá muito tempo para se arrepender desse erro.
A paz seja com todos. Decidimos fazer este vídeo para mostrar a muitos quem é o anticristo segundo as escrituras sagradas e não segundo ao homem. Muitos estão nos atacando por estarmos apenas mostrando as escrituras como ela é e não como o homem quer que seja. Pois lembre-se, não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade daquele que nos enviou. Aconselhamos que você tenha sua Bíblia em suas mãos, pois é ela que vai mostrar se estamos mentindo ou falando conforme a palavra diz. A palavra anticristo é relatada pelo apóstolo João em suas cartas. Você não encontrará essa palavra em outro livro das Escrituras. O apóstolo João é o apóstolo escolhido para falar a respeito do Espírito Santo. Primeiro você precisa saber o que significa a palavra Cristo. A palavra Cristo é a tradução dada pelos gregos para a palavra Machia, ou seja, em português, Messias. A palavra Machia, sendo um título, ela pode ser traduzida para outros idiomas, pois não é um nome, apenas um título. Grego, Cristo. Português, Messias. Mas o que é Messias? Messias é aquele que recebeu a unção dada pelo Espírito, o Yahweh. Ou seja, ele é um ungido do Yahweh. E o que é um ungido do Yahweh? O que significa a palavra ungido? É um escolhido para receber o Espírito, o ensinamento, a doutrina e a palavra do Altíssimo. Através do seu ungido é que recebemos todo o esclarecimento dado pelo Pai, o que ele falou e o que ele quer. Isto é, se você crer no seu ungido, no seu escolhido, no seu Messias, no seu Cristo, ou seja, aquele que foi enviado pelo Altíssimo. Então saiba que a palavra Cristo quer dizer aquele que é o ungido do Yahweh, ou o escolhido pelo Espírito, para transmitir a sua palavra. Por isso a profecia diz: o Espírito Yahweh está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração à vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Então veja, o Filho, ele recebeu o que é do Espírito, o Pai, o Yahweh, para avisar aqueles que não viam, pois eram cegos, assim como nós, nos dias atuais, que não conseguíamos ver nada disso que as Escrituras dizem, porque os homens nos deixaram cegos, com a sua doutrina, o seu entendimento e o seu ensinamento, o que são humanos e não o que é do Pai. Por isso hoje estamos aqui, para falar o que é do Pai, o que é do Espírito e não o que é do homem. Isto é para que se cumprisse o que foi dito pelo Yahweh por intermédio de Moisés. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio 18 e confira. Acompanhe conosco, a partir do verso 13. Perfeito serás para com o Yahweh teu Deus, porque estas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém quanto a ti, o Yahweh o teu Deus não te permitiu tal coisa. O Yahweh teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre os teus irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele tu ouvirás. Conforme tudo que pediste ao Yahweh, o teu Deus no Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Yahweh, o meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Yahweh me disse: falaram bem naquilo que disseram.
Então Yahweh me disse: falaram bem naquilo que disseram. Do meio dos seus irmãos lhe suscitarei um profeta semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E de qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu exigirei contas. Agora repare bem estes textos. Confira. Veja aqui pelas palavras que o próprio Espírito Santo está falando, o Yahweh, o Todo-Poderoso. Ele falou que iria suscitar, levantar, enviar um profeta. Ele não levantaria por Deus, porque só o Yahweh é que é Deus. O filho dele é o profeta, é seu filho, o ungido, o Cristo, não Deus, como o mundo fala. Deus só é o Pai dele, o Espírito Santo. Por isso que o Filho disse: nós temos que olhar para ele como as Escrituras dizem. Por isso está aqui, dito quem ele é. Mas cabe a cada um escutar a voz do Espírito, pois quem crê no Espírito crerá também no seu Filho, porque o Filho fala o que é do Pai, não dele mesmo. Como você pode observar aqui, também nas palavras ditas pelo próprio Pai, o Espírito, ou Yahweh, ele está falando: ele irá em meu nome, ou seja, ele irá enviado por mim e falará o que é meu, como vocês já puderam observar. Então a frase em meu nome significa enviado por mim. Por isso, ele é o enviado do Altíssimo, o enviado do Yahweh. Como você pode observar aqui também, é o Pai que vai ordenar a ele tudo o que ele deve fazer. Por isso, o Filho sempre diz a verdade. Ele, dele mesmo, não pode fazer nada, porque ele é um homem, carne e sangue, assim como Moisés. Ele veio na semelhança de Moisés, como nós, homens. Vocês, como eu e como ele, de si mesmo não podem fazer nada. Só quem pode fazer tudo é aquele que tem todo o poder, ou seja, o Todo-Poderoso, o seu Pai. A mesma frase está aqui, porque aqui ele veio para fazer a vontade do seu Pai, não para fazer a vontade dele mesmo. Veja que o mundo hoje fala: Jesus Cristo é Deus. Mas a vontade do Pai é que o mundo saiba que só o Yahweh é que é Deus. Por isso que ele disse: ouve Israel, o Yahweh, o nosso Deus, ele é o único. E o Filho repetiu em Marcos 12. Mas o mundo não aceita, porque querem fazer a sua vontade, não a vontade do Pai. Veja aqui que o Filho diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então vocês aqui puderam ver a história que o Pai falou primeiro. Então foi o Pai que falou: eu enviarei ao meu profeta, o meu Filho, o meu Cristo, o meu ungido. E vocês têm que ouvir as palavras que ele vai dizer. Então lembre-se, por isso, um único pastor. E esse único pastor é o Filho do Yahweh, porque ele que recebeu toda a sabedoria que o Pai mandou, que o Pai deu. Nenhum outro homem recebeu, a não ser ele. Então creia no seu Filho, mas creia primeiramente no Pai, porque o Pai que falou todas as coisas primeiramente. Veja que ele sempre dá a glória e a honra para aquele que enviou a ele, ou seja, ao seu Pai, o Yahweh, que é o Espírito Santo.
todo aquele que recebe as palavras do Filho e a põe em prática são aqueles que receberam o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a palavra do Yahweh. Porque a carne de nada serve, mas o Espírito é que vivifica. E as palavras que eu vos tenho dito é que são Espírito e são vida. Então vocês puderam ver aqui que a palavra do Filho do Yahweh não são dele, mas é do Pai, do Espírito Santo. E quem é contra o Filho é contra o Pai, porque o Pai que enviou o Filho e colocou suas palavras em sua boca. Sabendo-se o que significa a palavra Cristo, fica mais fácil saber agora o que é a palavra anticristo. Veja que a palavra anti, que está no princípio da palavra anticristo, mostra o significado de contrariedade. Ou seja, anticristo é aquele que é contra o Cristo, contra o escolhido do Yahweh, contra seu ungido, contra aquele que foi enviado. Veja o exemplo desta palavra. Anticoncepcional significa que ele é um remédio contra a concepção. Quem toma não quer engravidar. O anticristo é o que é contra o Cristo, aquele que nega que ele é o Filho do Yahweh e veio semelhante a Moisés, em carne e sangue. Este é o anticristo. Nós não somos contra o Cristo, tanto é que damos testemunho de suas obras e acatamos suas palavras e o seguimos. Nós somos contra o que o homem criou, ou seja, o nome Jesus, que foi dado a uma imagem de escultura pela Igreja Católica em 1518. O nome que o Pai deu ao seu ungido já está nas profecias, em Isaías 7,14. Veja, testifique, leia. Eu não vou falar para que você veja. A profecia de Isaías 7,14. E o cumprimento da profecia em Mateus 1, 21 a 23. Ali você viu o que foi falado na profecia e ela se cumprindo. Vocês podem reclamar perante nossa palavra, mas antes vale ouvir a palavra do Pai do que ouvir a palavra do homem. E os pastores, padres, rabis, papas confirmam: o nome Jesus é dado pela igreja e não pelo Espírito. Mas como eles dizem, o nome não importa. Mas para nós, toda palavra que saiu da boca do Altíssimo, ela é valiosa e tem o seu valor. Nós fizemos uma enquete entre várias religiões para saber o que é ensinado sobre o anticristo. E estas foram as suas respostas. Agora medite em o que João falou. E todo espírito que não confessa ao ungido não é do Altíssimo, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Ou seja, veja e preste atenção, ele já está no mundo. Quando João falou isso, ele já estava no mundo. Se ele já estava no mundo, então nenhuma dessas opções é válida, pois não apareceu ninguém com o número 666 na testa. A televisão ainda não havia sido inventada. O primeiro Papa, que tem o significado de pai em latim, apareceu somente no ano 76, depois da morte do Cordeiro. Agora vamos ver nas Escrituras Sagradas quem era contra o ungido do Rei, e quem não cria, e quem falava contra ele.
Mas ninguém encostou a mão nele, porque sua hora ainda não tinha chegado. Muitas pessoas do povo acreditaram nele. Quando o Messias vier, será que vai fazer mais sinais do que este fez? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava essas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Ainda vou ficar aqui, mais um pouco de tempo. Depois voltarei para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis. Onde estou, não podeis vir. Para onde irá que não o acharemos? Irá para a Grécia e ensinará aos gregos? Ele disse que iríamos buscá-lo, mas não o encontraríamos. E que onde estiver, não poderemos ir. O que quis dizer? Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. Muitos, pois dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: o que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais, se deixarmos que continue assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão nosso lugar e a nação. Um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis. Nem considerais que nos convém que deixemos que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que iria morrer pela nação. Os que prenderam levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Então Pilatos foi para fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Não entregaríamos a você se este não fosse um malfeitor. Então o levai vós mesmo e julgai-o segundo a vossa lei. A nós não é lícito matar pessoa alguma. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Não encontro nele crime algum para condená-lo. Mas... vós tendes por costume que eu vos solte alguns dos prisioneiros pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Não! Solte
Barrabás era um salteador. Queremos que solte Barrabás! Pilatos, pois, tomou e o açoitou. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram sobre sua cabeça. E lhe vestiram roupa de púrpura e diziam a ele: Salve, Rei dos Judeus. Vejam, eis aqui que o trago para fora, para que saibais que não acho nele motivo algum para condenação. Solte Barrabás! Vejam, eis aqui o homem. Crucifica-o! Tomai-o vós e podeis crucificá-lo. Porque eu nenhum crime vejo nele. Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Crucifica-o! E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse: Que és tu? Não irás falar a mim? Não sabes que tenho o poder para te soltar? E também poder para te crucificar? Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava alguma forma de soltá-lo. Se soltas este, significa que não és amigo de César. Qualquer um que se faz rei é um rebelde contra o imperador. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrobos, em hebraico denominado Gabatá. Eis aqui vosso rei. Mate-o! 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 Crucifica-o! Mate-o! Crucifica-o!
Hei de crucificar o vosso rei? Nós não temos outro rei senão César. Então, consequentemente, Pilatos entregou para que fosse crucificado. Tragam as testemunhas. Declarem tudo o que sabem. Qual a acusação? Este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu disseste. Porém, se vou-lo disser, não o crereis. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Ah! Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Precisamos. Que vos parece? É réu de morte. Morte!
voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os anciãos lhes haviam dito. Ouvindo isso, levantaram juntos suas vozes a Deus. Ó soberano Senhor, Eles disseram: tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, e contra o seu ungido, e contra o seu ungido, e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra teu santo servo, a quem ungiste. Fizeram o que teu poder e tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem tua palavra corajosamente. Lembre-se, quem não é comigo é contra mim. Então eu convido você primeiramente a ler o primeiro verso do livro da Revelação. Preste bastante atenção no que está escrito. Revelação do Messias, ao qual o Yahweh lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra do Altíssimo e do testemunho do Emanuel, e de tudo o que tem visto. Então preste atenção. O Messias revela a João o que o Yahweh deu a ele. O Messias é o anjo, o mensageiro da palavra do Pai, que notificou tudo a João, que abriu as Escrituras e conferiu o que o Messias disse, e constatou que o testemunho do Messias era verdadeiro. Se todas as pessoas fizessem isso, eu garanto a todos, não haveria mais religiões, e sim um só pastor e um único rebanho. Mas por não fazerem isso, não consultar, não testificar com o Pai, existem milhares de religiões e milhares de pastores, cada um com a sua própria palavra. O Pai mostra ao Filho, o Filho leva a mensagem até João e os outros apóstolos. João confere o que o Yahweh disse em suas profecias e vê que o testemunho do Messias é verdadeiro e comprova tudinho o que saiu da boca do Messias. Bem-aventurado é aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessas profecias e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo.
Exclusivo. O Jornal Nacional mostra as imagens proibidas a tomar dinheiro dos fiéis. Neste jogo de futebol está em campo a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. No intervalo do jogo, Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações. Você tem que chegar a esse povo. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, quem não quiser que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Colocando no altar de Deus aquilo que eles têm e que a crise pode roubar, essas pessoas se destacam meio à crise. Elas se destacam meio à crise, servindo de testemunho para as outras vítimas da crise. De forma que as pessoas chegam e perguntam: mas como é que pode você estar prosperando, estar assim? Está todo mundo vendendo, você está comprando. Se está todo mundo vendendo, você está comprando. Ah, é a minha fé em Deus. Então agora é o momento da gente apinhar as igrejas. Agora é o momento da gente trabalhar com a fé. Porque a única maneira de vencer o espírito da crise, que é o diabo, é com o espírito da fé. Não tem outro jeito, pô. Por isso que Deus está permitindo essa... Eu quero desafiar você, na igreja sede e nas filiais, durante todo esse ano, é você que vai fazer conforme você quiser fazer. Um envelope especial, você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel de abril a dezembro. Só compra quem não tem a palavra do Criador, e só vende quem não está nem aí para a palavra do Altíssimo. O justo nunca comprarão e nunca venderão a palavra, pois receberão de graça o que o Pai deu e o que o Filho deu. Pois a palavra do Pai é que é o seu sinal. Só se compra e vende quem tem o sinal do homem, que é a palavra dele mesmo, a palavra humana. Agora que você pode ver, dentro do livro sagrado, o significado das comparações, ou seja, parábolas, das coisas que veremos agora no livro da Revelação, no capítulo 13, ficará bem claro o que você lerá, e verá que aconteceu como anunciado por João, ao qual recebeu do Messias, o Emanuel, que recebeu do Yahweh, o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Vamos ler e ver como tudo se cumpriu com perfeição. E me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe o poder para agir durante 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra o Altíssimo, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se o poder sobre toda tribo, e língua, e nação.
e adoraram todo aquele que habita sobre a terra, esse cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro ele irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes a de um cordeiro, mas falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta, e na sua presença faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E ele faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu até a terra na vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foram permitidos que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebeu a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, os pequenos e grandes, e ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, nas frontes, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e seu número é 666. Em algumas Bíblias você encontrará escrito número de um homem. Em outras você encontrará número de homem. O correto será usar número de homem, porque quem cobra para dar sua própria palavra não é um homem, mas o homem. Porque o Pai deu de graça, e o Filho disse: vá, dá de graça, porque de graça recebeste, e de graça dá-lhe. Sobre o sinal na mão e na fronte, não saia do livro sagrado, como muitos dizem ser chips, código de barra, cartão de crédito, internet, porque nada disso existe dentro do livro sagrado. Teremos que recorrer ao livro sagrado e perguntar ao nosso Criador o que é esse sinal na mão e na fronte. E a resposta quem dará é o Pai, não o homem. Para receber do homem, como foi dito, você terá que comprar e vender a palavra do homem. Mas a palavra do Pai é dada de graça. Para isso você terá que recorrer ao Pai, abrir o livro sagrado e ler. E a resposta do Pai será uma, mas do sistema religioso será outra. Vamos ler Deuteronômio 6 e ver que sinal na mão e na fronte que é esse. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Yahweh, o vosso Deus, para vos ensinar, para que cumprisse na terra, o qual passaria a possuir, para que temas ao Yahweh, teu Deus, e guarde todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e tua filha, e filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, e atenta em guardar, porque bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Yahweh, o teu Deus, dos teus pais, na terra que mana leite e mel.
Preste atenção agora. Ouve, Israel, o Yahweh, o nosso Deus, é o único. Amarás, pois, o Yahweh, o teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos. E delas falará assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal. Aonde? Na tua mão. E te serão por frontais entre os olhos, ou seja, na fronte, no entendimento. Então, gente, aqui está o sinal que foi colocado pelo Criador em seu povo. Só existe um único Deus. Não existe trindade. Só Ele que é o Altíssimo, Todo-Poderoso. Não existe outro além dele. Mas quando a besta que saiu da terra e se uniu à besta que saiu do mar, e criaram a sua igreja, ou seja, o seu povo, ali eles agora criam um novo sinal que não existia. Agora, o Deus que passou a ser vigorado pela igreja, que a besta que saiu da terra com a besta que saiu do mar, se chama Jesus Cristo. Aonde todas as religiões dizem Jesus Cristo é Deus. Aonde o Messias, no seu ensinamento, diz o seguinte: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Yahweh, nosso Deus, é o único. Ele repete isso aqui. Mas, pelo sistema religioso, não crer nas palavras do Messias, crerão nas palavras da besta. E, comprando os seus produtos, as suas mercadorias, serão assim tão mortos, porque estão comprando e vendendo o que é palavra humana. Ou, aí está, quem tem consciência e entendimento, calcule o número da besta, porque é um número humano ao qual eles comercializam o dinheiro, o número 666. Por que o sinal na mão e na fronte? Veja que Moisés, ele segurava o cajado pela mão direita, assim como o Criador mandou e ordenou. E o Criador disse: o cajado representa a minha palavra. E na fronte, porque tudo que o Criador disse estará guardado, escrito na tua fronte, na tua cabeça. Isso te servirá de sinal. Por isso o Criador enviou o Messias, o escrevente, que assinalaria tudo o que ele mandou nas frontes do Senhor. Como foi dito no profeta, é só ler e tudo se resumirá. Basta ler o livro e não sair dele. Quando você sai do livro, você recorre às religiões. E as religiões vendem para você a sua própria palavra. Resumindo esse capítulo 13 do livro da Revelação. Israel era cativo há 400 anos do povo egípcio. Então Yahweh envia um Salvador para libertá-los, Moisés. Então é feita a separação do povo, ou seja, em linguagem de parábolas, terra e mar. Uma terça parte do povo que foi separado abandona o Yahweh, se tornando assim inimigo do Criador e querendo ser como ele, ou seja, criar um povo, criar sua palavra e criar sua própria doutrina. Durante muito tempo, esses sacerdotes, escribas, fariseus e anciões tomaram conta da terra e faziam assim a sua própria vontade e não a vontade do Altíssimo. Então Yahweh envia aquele que ele tinha criado desde o início, desde o princípio de tudo, aquele que foi criado no primeiro dia, a luz. E a luz raiou então para aqueles que estavam sentados nas trevas. E o Messias chega para libertar o povo daqueles que se tornaram então inimigos do Criador. O filho do Yahweh, ao chegar, fala o que era
dado pelo seu pai, a palavra do seu pai, que era a vida, e atraiu para si muitas ovelhas. E os antigos sacerdotes, com isso, se enfureceram e, por inveja, queriam matar aquele que atraía muitos para si. Entretanto, eles não poderiam matar, fazer essas coisas, pois eles não detinham esse poder. Eles precisavam do poder para matar, e matar aqueles que não seguiam a eles, ou seja, seguiam ao Messias. Então a terra se uniu ao mar, que detinham o poder político. Fazendo isso, eles poderiam ter o poder de matar. Então o mar deu o seu poder à terra, e a terra deu o seu poder ao mar. Em sua união, o casamento, a prostituta que abandonou o seu marido, ou seja, essa parte de Israel que abandonou o Criador, pois o Criador é que é o marido e o povo é que é a esposa, logo ele se tornou prostituta, pois abandonou o marido, ele se vendeu aos homens, ao mar. E com isso a besta do mar, como fazia com todos os seus deuses, criaram para si, naquele momento, um outro Deus, da imagem que tinham o Messias, pois muitos o seguiam. E essa imagem recebeu o nome dado por eles, que era, na época, Iesou ou Iesus, que mais tarde se trocaria a letra I pela letra J, se tornando assim Jesus. Então a imagem da besta era tida como o Deus do mar, um outro Deus criado por eles, como Roma, a Grécia e as nações, que cada um tinham vários e vários deuses. Então a besta da terra deu o seu poder à besta do mar, o poder religioso deles, para que se matasse quem não adorasse a imagem ou o nome da imagem criada por eles. Mas o povo que seguia o Messias sabia que o único Deus era Yahweh, como dito no princípio, e o que o Messias repetiu. E ele ensinava aos seus discípulos toda a palavra do seu Pai. Então a besta matou a esses que obedeciam a palavra do Pai, pois ou se tinha o Yahweh por único Deus, ou se tinham vários. E como a besta que saiu do mar queria que se adorasse a imagem que eles criaram como seu Deus, eles não aceitavam isso e morriam por causa disso. Mas tudo isso o Messias já tinha avisado como profecia que aconteceria. Repare, expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar um culto ao Altíssimo. Ele avisou, e foi o que aconteceu. Fizeram guerra contra os santos, os separados pela palavra do Messias, e venceram, ou seja, mataram todos. E todos hoje, grandes, pequenos, ricos e pobres, receberam o sinal da besta em suas mãos e fronte, ou seja, a palavra do homem, a que eles criaram. Pois o sinal do Pai para o seu povo é a palavra dele, como ele já disse desde o princípio, e com o sinal humano, com o costume da primeira filha, o povo que não tem o sinal do Pai compra e vende a palavra humana, e dela faz comércio, dizendo que dízimo é 10% do seu salário, fazendo recoltas, campanhas, ofertas, tudo gira em torno do dinheiro, ou seja, o 666 dito no livro de Reis, ou seja, comércio, como a rainha de Sabá fez, levou o dinheiro até aquele que detinha conhecimento e fez então assim comércio. Lembre-se que primeiro o pai disse: de graça comprarei de mim, e o filho repete: de graça recebeste, de graça dai.
Aqui, o anticristo sela o seu governo, instituindo o seu sistema único de crédito, a sua marca. O anticristo vai exigir a fidelidade do seu povo, marcando cada um deles com 666. E quem não tiver a marca da besta na testa ou na mão, não poderá comprar nem vender. Duas traduções para a marca da besta. A primeira, a literal, um chip. Muita gente pensa, alguma coisa que vai marcar a mão ou a testa, fazendo com que quem não possua a marca não participe dos benefícios do governo. Não coma, não beba, não compre, não venda, não alugue, não aprove financiamento, não aprove crédito. Não tenha direito algum no governo. Talvez um chip, uma outra marca, ou outra coisa tecnológica que vai ser implantada na mão ou na testa. A segunda interpretação não é nada físico. Nem um chip, nem uma tatuagem, nem uma cirurgia. A mente, cabeça, fala da mente. Mão fala de hábitos. A marca da besta seria aceitar na mente o sistema do anticristo, desejar aquele governo, sujeitar a ele, aceitá-lo. E a marca na mão seria evidenciar que eu aceitei na mente com hábitos. Eu trabalhar para este governo. Isso é a marca na testa, conceber na mente o governo. Isso é a marca na mão, agir por esse governo. A segunda parece bem mais sutil, né? A primeira está muito fácil, né? Vamos pôr o chipinho aí, eu não. Aí você fala, você não, não. Aí o cara fala, você já está chipado. Como? Você já se submeteu a esse governo faz tempo. A marca da besta está em uso faz tempo. Todo mundo que adora e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Você também pode ser curado! Todos vocês podem ser curados! Louvado seja o vosso nome! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia! Obrigado! Sinal na mão direita ou na testa, que vai ser uma credencial que lhe permitirá viver em sociedade com todos os benefícios. A pessoa que não acreditar naquela santa, naquela imagem, que declarar que a sua fé é diferente, ela será marginalizada e não poderá ter o sinal da besta, e nem ela quer, porque ela sabe que aquilo não é de Deus. E ela conhece a profecia de Apocalipse, ela não vai querer o sinal da besta? É ou não é? Você, lendo isso aqui, você gostaria de receber o sinal da besta na tua testa ou na tua mão? Pastor, nem pensar. Estou fora. Não, não quero. Mas acontece que no sistema da besta, e você entenda por besta, além daquela pessoa poderosa, o sistema que ela está criando, sem o sinal da besta, você não poderá fazer nenhuma compra. E a pessoa vai fazer compras com aquele sinal. Quem não tiver esse sinal não vai... Porque o pagamento será feito através desse sinal. Não vai poder participar do sistema que a besta já montou. Agora, que sinal é este? Porque se a profecia está aqui, qualquer pessoa que ouvir isso vai dizer, eu não quero. Até o incrédulo, se você mostrar isso para ele,
Ele vai falar: o quê? Eu não quero nenhum sinal na minha testa, não. Eu não quero nenhum sinal na minha mão, estou fora. Só que o diabo é muito mais inteligente do que o ser humano pode imaginar. Satanás é muito mais astuto. E como eu te disse, ele tem os seus estratagemas. O diabo é muito sutil e ele sabe fazer a coisa. O diabo sabe preparar tudo direitinho. A primeira coisa que o diabo preparou foi acostumar as pessoas a adorarem ídolos, para que as pessoas não estranhem quando chegar a imagem da besta. Para que elas digam: agora sim a nossa fé está fortalecida, porque olha só, essa imagem é milagreira e ninguém pode dizer o contrário. Está a prova aí. Então o diabo, durante muito tempo, foi treinando as pessoas a se curvarem na frente de uma imagem representando uma pessoa. E as imagens hoje em dia estão cada vez mais bonitas. As imagens hoje em dia estão cada vez mais perfeitas, mais elaboradas artisticamente. São imagens que as pessoas olham e elas parecem vivas. E o diabo está trabalhando, aperfeiçoando isso. As imagens estão cada vez mais vivas, parecem vivas, apesar de não ter vida nenhuma. A respeito do trabalho artístico que está sendo feito nas imagens, para que as pessoas cada vez mais se tornem adeptas, devotas, e não vejam mal nenhum em adorar uma imagem tão bonita. Para que cada vez mais o povo aceite ter uma imagem dessa em casa, porque até uma imagem bonita. E a pessoa acredita que essa imagem é sagrada, só que ela é contrária à palavra de Deus, porém a pessoa está usando. Então o diabo foi acostumando e está acostumando, e a cada dia surge uma nova imagem, surge um novo santo, e tudo isso é uma preparação para depois surgir a imagem da besta, que não vai ser uma imagem horrível, vai ser uma imagem muito bonita. Quem estiver acostumado a dobrar os joelhos para qualquer tipo de imagem, vai dobrar os joelhos para aquela outra imagem que vai surgir, a imagem da besta, que não será uma imagem feia, mas muito bonita, muito atrativa, e mais ainda, falará por causa do espírito que está incorporado nela, e ainda fará muitos sinais, milagres, que as pessoas dirão: essa imagem é poderosa. Então, o diabo foi acostumando as pessoas com essas coisas. Ninguém quer aceitar o número da besta na testa, nem os católicos querem. Eles não querem o sinal da besta na mão. Ninguém quer, nem o pagão, ninguém quer. Mas o diabo não é bobo. Moving
vive anestesiado pelas mentiras que a gente escuta por aí. Então tem gente anestesiado nas igrejas, vivendo em igrejas, produzindo cultos, louvores, mas não estão buscando a Deus coisíssima nenhuma. Estão anestesiados e o tempo está passando, de repente a vida acaba, ela se encontra do outro lado, e aí? Aí, meu amigo, a historinha furada não conta. Aí o papinho de pastor que vivia para enganar não conta. Aí o que conta é o que a pessoa acreditou. Se a pessoa acreditou na verdade, ele vai encontrar a verdade. Agora, se a pessoa botou fé na mentira, ele está em maus lençóis. E por aí o que tem de mentira, de saindo de cima de púlpito, de boca de pastor, é um monte. Praticamente de cada 10, aqui no Brasil, acho que não é difícil contar aqui no Brasil. E esse pastor dizendo que nos Estados Unidos, ele diz que lá é uma febre. Ele disse que aqui nos Estados Unidos é uma febre, porque os caras falam com Deus como se falasse com o mecânico, com o borracheiro que está trocando o pneu do carro. Deus está falando com todo mundo, a todo momento. Parece que Deus agora baixou na terra para falar com todo mundo. E Deus fala com os pastores basicamente a cada 5 minutos. Ah, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. E assim as pessoas vão para a igreja e acreditam nessa balela e acabam destruindo a vida das suas famílias, acabando com seus casamentos, acabando com o seu futuro, porque estão dando créditos a espíritos de mentira, a homens enganadores, a homens cheios de iniquidade no seu coração. Pregando somente coisas de mentira. É muita mentira, é muita palhaçada, é muita grana rolando em igrejas que é só o que interessa para esse pessoal e mais nada. Então, e o povo simples, o povo acredita. O povo tem que ter fé em alguma coisa. O povo precisa ter fé em alguma coisa. Você quer acreditar em alguma coisa. Não que você não acredite, mas você fala, mas eu tenho que botar fé em alguma coisa. Vai que dá certo, não é assim que as pessoas pensam? As pessoas pensam assim, eu preciso crer em alguma coisa, então eu vou crer nesse pastor que está aí, cheio do poder de Deus, cheio do fogo, cheio do Espírito Santo. E aí a pessoa acaba sendo mais enganado dentro da igreja do que em qualquer lugar aí por fora. Parando para vocês uma coisa, não existe lugar no mundo que engana mais as pessoas do que igreja, dentro de igrejas. É onde mais se engana as pessoas. E você tem que tomar cuidado. Todos que empunham a espada, pela espada morrerão.